Pessoa talvez que faz um tempinho que você não vê ela, pergunta, nossa, quanto tempo você engordou? Você concorda comigo que é uma pergunta meio inconveniente, assim, não dá para fazer para todo mundo, tem que ser bem amigo. Existe também outra pergunta que as pessoas costumam fugir bastante, assim, fica bem complicado de fazer, qual é a tua idade? Tem pessoas que têm bastante dificuldade em responder essa pergunta, assim, qual que é a tua idade? E talvez essa seja a tua situação. Existem até mesmo pessoas, talvez você já tenha se deparado com isso, pessoas mais velhas, assim, que nem gostam de ser chamados de senhor ou de senhora. Eu lembro, eu já tive várias situações que eu chamei alguém, o senhor tá lá no céu. Já passaram por isso, sim? Já tive. Já passei por essas situações. Bom, tudo isso, todas as questões, as pessoas não gostarem de falar da sua idade, ou não gostarem que chame ela de senhor ou de senhora, tudo isso remete a uma ideia que a velhice é algo ruim, que é algo ruim que vai acontecendo com a gente, perder a juventude. Mas a verdade é que a Bíblia apresenta a experiência ou se tornar velho uma bênção. Uma bênção. E não como algo que deveria nos assustar. Então, nessa noite, eu quero continuar falando sobre a glória de Cristo no lar cristão. Esse é o nosso 5º sermão sobre esse assunto. E nessa noite, então, eu quero falar para 3 categorias de pessoas, das famílias, que por vezes parecem estar fora de uma família pela fase da vida que eles estão vivendo. Então, numa primeira parte, eu quero falar para os idosos, as pessoas mais velhas. Numa segunda parte, eu quero falar para os viúvos. E numa terceira parte, quero falar para os solteiros. Tá bom? Então, para começarmos a falar sobre os idosos, que talvez é a categoria que você se encaixe, eu peço que você abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 20. As crianças, vocês pegaram os materiais? Sara, Heitor? Todo mundo pegou? Tá bom. Então, preste atenção aqui. Vale, Sara, os meninos mais velhos também. Imagine comigo que a gente vai passar o fim de semana numa casa, numa fazenda. E aí, Valentina, lá nessa fazenda, existem 2 velhinhos. Um se chama Pedro, o homem se chama Pedro e a mulher se chama Maria. Sabe, esses velhinhos, eles têm bastante dificuldade, assim, eles caminham bem corcunda, eles são velhos, todo enrugado. Sara, sabe os dentes deles, Sara? Assim, dente tudo amarelo. Mas vejam, esses velhinhos, eles não conseguiam fazer coisas que vocês conseguem fazer, assim, tipo, sair correndo atrás da galinha, ou sair pescar, porque eles já estavam muito velhinhos. Mas eles sabiam um monte de coisas que vocês não sabiam. Sabe? Só porque eles já viveram muito mais tempo que vocês. Eles tinham uma coisa que se chama experiência. E isso faz com que vocês, que são fortes, que podem correr atrás da galinha, devam respeitar eles, o seu Pedro e a dona Maria. Então, aí na folha de vocês, está vendo aí? Existem 5 animaizinhos aí que vocês encontram na fazenda. Está vendo, Sara? Isso. Eu quero que você circule aí quais são os teus preferidos. Qual desses, se você souber escrever, você pode escrever o nome deles. E do lado, tem o espaço branco, eu quero que você desenhe que forma que você poderia ajudar o seu Pedro e a dona Maria. De que forma você poderia, talvez, honrar eles? Sei lá, ajudando a tirar o leite da vaca, talvez, nessa fazenda, ou ajudando a limpar a sujeira do pátio. Que forma você poderia honrar o seu Pedro e a dona Maria? Tá? Desenha aí do lado para mim. Provérbios, capítulo 20, e o verso 29. Provérbios, capítulo 20, verso 29, nos diz assim: o ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cãs. Irmãos, Provérbios é um livro poético que nós encontramos nas Escrituras, e Provérbios está dentro dessa categoria, da qual existe ainda outros 4 livros: Jó, Salmos,
Eclesiastes e Cantares. O escritor de Provérbios, da grande parte dos Provérbios, de 24 capítulos, foi Salomão. Salomão era filho de Davi, ele foi o terceiro rei de Israel, Saul, Davi e Salomão. E a verdade é que Israel se tornou um grande império, talvez dos impérios mais poderosos que esse mundo já viu, nas mãos de Salomão. Salomão foi talvez um dos homens mais ricos que já viveu nessa terra. Sabe essa galera assim, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates, a galera definitivamente passaria vergonha perto de Salomão. Porque Salomão ele não apenas tinha uma influência financeira, a Bíblia nos conta que ele bebia em taças de ouro e comia com pratos de ouro, mas ele tinha uma influência política gigantesca. Nós vemos que num relato de uma rainha de Sabá, vindo de muito, muito longe, para encontrar-se com ele, porque ouviu falar sobre toda a riqueza e o poder que ele tinha desenvolvido em Israel. A verdade é que esses 5 livros poéticos que nós temos na Bíblia, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, eles têm algumas particularidades que são diferentes de outros livros. O que você deduzia? Poético. Se você já leu, você já consegue deduzir que eles são livros que nos transmitem princípios através de uma certa poesia, de uma forma de escrita diferente dos outros livros. E a verdade é que Salomão, que escreveu esses 3 livros, escreve eles em momentos diferentes da sua vida. Então, Provérbios, ele escreve quando ele era jovem, ele vai dizer isso logo no início de Provérbios, ele escreve para os seus filhos, e ele escreve princípios gerais, na qual ele observa, inspirado por Deus, ele escreve esses princípios gerais, a qual ele observa que acontece na sociedade e que podem ser aplicados para a nossa vida. Eclesiastes ele escreve na sua velhice, e Cantares ele escreve quando ele era bem jovem para sua esposa. Bom, dito isso, eu quero que nós nos atenhamos a esse verso do capítulo 20, do verso 29, da qual ele faz essa afirmação. Olha que interessante. Ele diz: o ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cãs. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está ficando mais velho, ou seja, todos nós, mas galera que já passou dos 40 aí. Você gosta de ter cabelos brancos? Não? Sincero, né? A maioria das pessoas não gosta de ter cabelos brancos, porque elas começam a mudar aquilo que você sempre foi ao longo de toda a tua vida. E começa a mostrar que você está ficando velho. Que você está ficando velho. Mas olha que interessante. Aqui Salomão está chamando a nossa atenção, justamente para nós aprender a valorizar cada etapa da nossa vida. Cada etapa da nossa vida. Ele faz essa afirmação: o ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cãs, ou seja, os seus cabelos brancos. O que Salomão está nos mostrando é que os jovens, eles têm a força, os jovens têm a disposição de desbravar, fazer coisas diferentes, explorar, ampliar todo aquele trabalho que os mais velhos já fizeram. Mas com os mais velhos está a experiência. E o que ele quer mostrar aqui nesse princípio é que ambos precisam um do outro. Mais jovens precisam dos mais velhos, e mais velhos precisam dos mais novos. Nas nossas famílias nós precisamos entender isso. A beleza de uma família, ela se encontra em pessoas que entenderam que a fase da vida que eles estão e sabem aproveitar as características de cada uma. Nós deveríamos ser conscientes disso. Qual é a fase que você está agora? Talvez seja: sou jovem, então contigo está a força. Explore isso. É isso que Salomão está nos mostrando. Trabalhe duro. Explore a característica que você tem nessa fase da tua vida. Mas se você está se tornando velho, contigo está a experiência. E você deve usar essa experiência para ajudar os mais novos. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Como você, mais velho, o pessoal que já está ficando mais velho,
Como você lida com o fato de que você não tem mais força para fazer o que você fazia? Como é que você lida com isso? Antigamente você, nossa, acordava às 6 da manhã, podia pegar uma enxada, carpir o dia inteiro e não sentia nada. E agora? Eu lembro das conversas com o pastor, né? O pastor sempre fala, agora que está com isso, antes podia ir para o tour, fazer um monte de coisa, agora já não dá mais para fazer tudo isso. Como você lida com este fato assim? Que você não tem mais a mesma força, a mesma disposição que você tinha quando você era jovem. O que Salomão está nos mostrando é que nós devemos aprender a ser satisfeitos e aproveitar, explorar o melhor de cada fase da nossa vida. Se você está se tornando velho, assim, não lamente por isso. Não se lamente por isso. Entenda e aprenda, assim como Salomão, a desfrutar da experiência, da beleza das cãs, dos teus cabelos brancos, que demonstram que você é uma pessoa vivida, que é coisa que a gente não tem, que é coisa que as crianças não têm. Elas não têm esse privilégio ainda que vocês mais velhos têm. Eu sei que a nossa tendência é olhar com um olhar negativo para isso, mas a Bíblia e Salomão aqui nos instrui a fazer justamente o contrário. Justamente o contrário. Quer ver? Vamos olhar um outro verso que fala sobre isso. Provérbios, ainda no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 16, verso 31. Provérbios capítulo 16, verso 31 diz assim: coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Salomão começa fazendo essa afirmação, a coroa de honra. Você já parou para imaginar essa ilustração que Salomão está dizendo? Sim. Não tem absolutamente nada de vergonhoso em você ter cabelos brancos, muito pelo contrário. Coroa de honra. Coisa que jovens não têm. Coisa que pessoas mais novas não têm. Você tem. Então, eu te convido a refletir, as pessoas mais velhas, assim, como você está lidando com essa fase, como as famílias, como nós lidamos com essa fase da nossa vida, sabe? Pessoas mais velhas devem não permitir que o orgulho atrapalhe a fase dessa vida. Por vezes, as pessoas mais velhas, elas começam a deixar ou a perder essa consciência que elas estão se tornando velhas e elas não fazem essa transição. Agora você não tem mais a força, agora a ênfase na tua fase é a experiência, e aí elas começam a ficar teimosas ou orgulhosas. Não quer ir no médico. O filho quer fazer isso, não quer fazer, não quer ir ao médico. Se chegar algum momento, deixa eu fazer essa outra pergunta, se chegar em algum momento, por exemplo, da tua vida, que você perder as tuas forças, você ficar completamente debilitado, e você precisar deixar a tua casa para ir morar com algum filho, você vai entender isso. Você vai entender que mudou a fase da tua vida. Você não é mais jovem assim. A força não está mais contigo. A força está na próxima geração. Agora o que se espera de você é experiência. E que você lide com essa experiência de maneira madura, assim, de forma que os mais novos possam olhar e dizer, nossa, esse é o padrão. Quando eu ficar velho, vou agir que nem o vovô. Quando precisa ir no médico, ele vai, ele é exemplo pra gente. Quando precisa ir lá no dentista, que as crianças têm todo medo de ir, ele vai, super tranquilo, não tem nenhum problema. Ele não fica teimando assim, precisa ir, ele vai. Então essa é uma dificuldade que por vezes as pessoas mais velhas passam, enfrentam, e é importante nós refletirmos sobre isso. E veja que interessante o que Salomão está nos ensinando ainda um segundo princípio nesse verso 31 do capítulo 16. Ele está dizendo assim, coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Quando se acham no caminho da justiça. O que Salomão está mostrando aqui é que com os cabelos brancos, como os cabelos brancos são como coroa de honra para os mais velhos, quando eles se acham no caminho da justiça. Que ele está dizendo assim, olha, cabelos brancos vão demonstrar
honra quando essas pessoas tiveram uma trajetória num caminho de justiça, num caminho de um bom testemunho, que serve de exemplo, que serve de modelo para os mais novos, para a próxima geração. E aqui eu quero convidar você a refletir sobre isso, porque eu sei que não é todas as pessoas mais velhas que tiveram o privilégio que as crianças da nossa igreja estão tendo, por exemplo, de crescer na igreja, de crescer sendo instruídas no caminho da justiça. Tem talvez alguns de vocês encontraram Cristo depois de um momento da sua vida já, talvez recentemente, e aí você possa olhar e dizer assim, nossa, mas como eu vou ter essa coroa de honra e falar sobre o meu testemunho, se o meu testemunho não é um bom testemunho? Se você enfrenta essas lutas diárias, talvez, sabe? Se você lida com marcas do passado que te marcaram, que você olha e você não sente prazer, e você não sente alegria em compartilhar dela com os mais novos, eu te convido a olhar para a cruz de Cristo. Isso é muito importante. Olhe para a cruz de Cristo. Nós estamos falando aqui sobre a glória de Cristo no lar cristão. O que vai fazer a tua família, você, na fase que você está, refletir a glória de Cristo, é olhar para a cruz dele e ver que na cruz dele você encontrou perdão. Independentemente daquilo que você fez, se você se voltou para Cristo, em Cristo você encontrou perdão. E use agora desses acontecimentos ruins que influenciaram, que teve na tua vida, para instruir os mais novos, para dizer, olha, vovô fez desse jeito, foi bem errado isso que o vovô fez, tome outro caminho de justiça. Use, não se envergonhe do teu passado, muito pelo contrário, use ele para instruir os mais novos a não fazerem igual. Satanás vai atacar justamente isso, ele vai te acusar, esse é o papel dele, ele vai usar os erros do nosso passado para querer nos envergonhar, para querer nos frustrar, para querer fazer com que nós desanimemos a nossa jornada. Não permita que isso aconteça. Se volte para a cruz de Cristo. Olhe que em Cristo você encontrou perdão, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Se volte para Cristo, encontre a redenção nele e use dos maus exemplos, as coisas ruins que aconteceram para a glória de Deus, para instruir os mais novos, para instruir aqueles que precisam disso. Bom, dito isso, eu quero passar para uma segunda parte, eu quero falar um pouco sobre essa segunda categoria das famílias que, por vezes, se encontram solitárias, mais distantes, que são as pessoas viúvas. Para falarmos sobre isso, abra comigo a Bíblia no livro de Salmos. Salmos 146, verso 9. Crianças, vale. Terminou? Não? Sara? Fez um? Heitor? Tem ali atrás, eu acho. Não? Talvez acabou, não sei. É para ter um ali atrás. Sérgio, dá uma olhada se tiver um ali. Se vocês terminaram, olhem esse desenho embaixo ali. Daí depois vocês terminam, tá? Só presta atenção aqui, Heitor, rapidinho. Ali vocês têm 3 desenhos. Eu quero que vocês... Aqui a gente vai falar agora um pouquinho sobre cuidar de pessoas que às vezes estão sozinhas, sabe? Talvez alguém que fica doente, ou alguém que perdeu a pessoa que ela vivia junto e não tem mais ninguém. Eu quero que vocês pintem a figura que para vocês representa melhor isso. O cuidado de algumas pessoas que ficam sozinhas, tá? E pintem depois essa cruz que tem no meio, que é muito importante. E aí eu quero conversar com vocês no final um pouquinho sobre isso. O pessoal mais velho que está aí, eu acabei deixando passar, eu quero que vocês falem então na primeira parte sobre um pouco sobre Provérbios. Samuel, tem aí? Arthur, Davi, pegaram? Tá? Fala um pouco sobre Provérbios, os princípios que nós temos lá, que foi o que a gente conversou um pouco até agora. E agora, nessa segunda parte, quero que você fale um pouco sobre ser solteiro, mais para frente depois, tá bom?
Salmo de número 146, verso 9. A palavra de Deus diz assim: o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. Irmãos, viúvos é uma classe de pessoas que muitos, talvez aqui, não gostariam de fazer parte, mas que fique claro, a condição para você ser um viúvo é você ser casado, né? Então, tá todo mundo no barco aqui, o pessoal que está casado não acha que isso aqui talvez não sirva para você. Como nós falamos no último sermão em relação a isso, a morte é uma realidade e nós deveríamos conversar mais sobre ela entre família. Então, que fique claro isso. Essa realidade de que, se você está casado, você pode ficar solteiro, viúvo, que é uma espécie de solteirice. E veja que interessante, essa é uma classe que Deus dá muito valor nas Escrituras. Nós encontramos desde a lei de Moisés, Deus dando leis específicas para os viúvos. Assim como no Novo Testamento, nós vemos isso acontecendo. A instituição, os diáconos, por exemplo, começou esse oficialato na igreja cristã por conta das viúvas, por conta da discussão que havia de viúvas que não estavam sendo deixadas de lado pela igreja. Esse serviço, esse ofício que nós temos na igreja hoje, começou por conta disso, assim como nós temos várias exortações nas cartas, falando especificamente para essa classe de pessoas, que são os viúvos. Então, eu gostaria que você refletisse um pouco sobre isso. Eu não sei aqui se nós temos viúvos, mas o fato é que qualquer pessoa casada pode se tornar um viúvo. E se isso acontecer? Vocês conversam em família sobre isso, assim? E se você ficar viúvo, como vai ser a sua vida? Sabe, isso não é você querer estar ansioso sobre o que pode acontecer ou você estar com medo da morte. Isso é simplesmente você ser prudente. Você ser prudente, confiando no Senhor, assim, ser prudente sobre uma realidade da vida. Eu e você podemos morrer essa semana. E se acontecer, como vai ser a vida da pessoa que vai ficar aqui, a pessoa que você viveu uma boa parte da sua vida, você compartilhou valores e tudo mais, como vai ser a vida dela? Uma coisa que é bem importante ressaltar quando nós falamos sobre este assunto de viuvez não crie regras que não são bíblicas. Eu já vi pessoas e tal, casais até mesmo falar, não, porque se eu morrer, não pode casar de novo e tal, ou tem que ser essa pessoa. Eu já vi gente até categorizando as pessoas, né? Pode ser com essa outra pessoa. Não crie regras que a Bíblia não cria. A Bíblia é muito clara, a regra é clara, né? Até que a morte separe. Vocês estão unidos até que a morte separe. Depois que a morte aconteceu, esse é o pré-requisito da outra pessoa, tem total liberdade de começar uma nova família com outra pessoa. Então, reflitam sobre isso. Essa é uma fase da vida que pode chegar para qualquer pessoa que está casada, por mais que nós não queiramos isso, por mais que nós não desejamos isso para ninguém aqui, mas essa é a realidade da vida. E nós precisamos nos preparar para que, diante dessas fases, nós venhamos glorificar o Senhor da mesma forma. Então, não faça do teu cônjuge um ídolo. Não faça do teu cônjuge um ídolo, de forma que se você perder ele um dia, acabou a tua vida. Você não consegue seguir em frente. Você não consegue desenvolver mais uma relação social e tudo mais. É super natural, nós somos humanos. É óbvio que vai ter um tempo de luto, dificuldade, porque é uma transição difícil. Mas se a tua vida parar por causa do teu cônjuge, ele está assumindo o lugar de Deus no teu coração. Porque todas as tuas expectativas de felicidade, de vida, de sucesso, de que as coisas podem acontecer, está nessa pessoa. E ela deveria estar em Deus. Deveria estar em Deus. Dito isso, eu quero passar para a última parte e falar sobre os solteiros, então. Que talvez você não seja hoje, tem alguns solteiros, mas com certeza você já foi um dia. Para falar sobre isso, vamos ler o último texto que se encontra em 1 Coríntios. 1 Coríntios,
capítulo 7. Primeira Coríntios, capítulo 7. Vamos ler do verso 32 até o verso 35. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 32 em diante, diz assim: O que realmente eu quero é que estejais livre de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o congregar-vos desimpedidamente ao Senhor. A Bíblia, ela fala sobre diferentes tipos de solteirice. É isso que Paulo está nos mostrando aqui. Você pode ser... todos nós nascemos solteiros, correto? Você nasce solteiro. Ou você pode se tornar solteiro, como você ficar viúvo, ou você pode se tornar solteiro após uma separação. E eu não quero tratar desse caso nessa noite. Eu quero focar nessa parte da vida que todos vocês passaram ou estão passando, que é o momento onde você nasce solteiro e convive boa parte da sua vida solteiro. O que Paulo está enfatizando aqui, nesses versos iniciais, é que a solteirice ela é uma bênção. É isso que ele está mostrando. Isso é bem importante. Paulo está mostrando aqui que o fato de uma pessoa ela ser solteira, ela consegue entregar muito mais para o reino de Deus. É isso que ele mostra. As pessoas casadas, elas se preocupam, elas compartilham, elas dividem o tempo dela com o cônjuge dela. Elas deveriam fazer isso. É muito curioso e é muito bizarro ver pessoas que se casam e não se ligam que isso acontece. A partir do momento que você se casa, o teu tempo não é mais só teu tempo. Você precisa compartilhar isso que Paulo está mostrando. Pessoas casadas se preocupam com as coisas do mundo, porque agora não é mais só sobre ela, é sobre o outro. Mas pessoas solteiras têm esse privilégio de ter muito mais tempo disponível e conseguir entregar muito mais para o reino de Deus, se aproveitarem bem essa fase. Então, o que Paulo está mostrando aqui é que nós deveríamos ter uma visão bíblica e correta dessa fase e aproveitá-la da melhor maneira possível para a glória de Deus. O que é curioso nós vermos que, por vezes, o que acontece é uma certa espécie de idolatria do casamento. Isso é bastante comum, principalmente entre pessoas solteiras. Parece que a vida não é boa e nem satisfeita se você está solteiro. Elas vivem... todas as expectativas de felicidade, de redenção, está no casamento. Porque se você está solteiro, não está bem. E tem várias piadas e tal que acontecem no meio interno entre a amizade nesse sentido. Mas o que a Bíblia nos apresenta é justamente o contrário. Se a motivação que você tem para se casar é ser feliz, você está errando o alvo. O pessoal casado pode dizer melhor ainda que eu. Casamento, a finalidade não é felicidade, não é satisfação, é a glória de Deus. Se você acha que você vai se casar e se tornar feliz, você está buscando o motivo, você está buscando o alvo errado. Pessoas solteiras, elas devem conseguir encontrar essa satisfação e essa alegria porque ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor, ela não vem de uma instituição, ela não vem de nada que esse mundo possa te oferecer, mas ela vem do Senhor. E pessoas que aprendem e se conseguem desfrutar dessa verdadeira satisfação no Senhor, elas vão conseguir desfrutar dessa mesma satisfação no casamento.
Porque não é uma pessoa que pode te prover satisfação, alegria, felicidade. É Deus. É Deus. Então, pessoas solteiras precisam ter consciência disso. A verdadeira felicidade está no Senhor. Então, o que Paulo está nos mostrando, e os conselhos que nós encontramos nas Escrituras é: aproveite o tempo de solteirice com a verdadeira bênção que ele deve ser. Se você pretende se casar, a Bíblia fala que algumas pessoas nunca se casaram. O maior exemplo disso que Paulo está falando aqui é o próprio Paulo e o próprio Cristo. Cristo nunca casou. E ele entregou muito mais para o reino de Deus, porque ele era solteiro. Paulo, da mesma forma, escreveu 13 cartas, o maior escritor de livros que nós temos nas Escrituras, o maior evangelista, o maior missionário que nós já vimos neste mundo, evangelizou todo o continente asiático, porque ele era solteiro. Então, essa é uma realidade bíblica. Então, pessoas solteiras devem ter essa perspectiva. Aproveite o tempo de solteirice para se preparar. Se você quer se casar, tudo bem, é bênção, se prepara para isso. Mas use esse momento de solteirice para se preparar para isso. Não crie idolatria em relação ao casamento. Tenha uma visão correta, ajustada de cada fase da tua vida. Então, veja como é importante isso, irmãos. O mesmo que vale para as pessoas mais velhas, que nós começamos a falar sobre elas. Elas precisam ter a perspectiva delas alinhada, que a fase mudou, que agora a ênfase está na experiência, na maturidade que elas desenvolveram ao longo da vida. O mesmo se aplica para pessoas mais novas que ainda não casaram. Assim, elas precisam ter a perspectiva alinhada da fase que elas estão e desenvolverem aquilo que se espera nessa fase para a glória de Deus. Então, irmãos, nessa noite nós falamos sobre 3 categorias de pessoas que também fazem parte da nossa família, que por vezes são mais sozinhas e um pouco mais distantes desse núcleo que nós costumamos definir como família, mas que são da mesma forma importantes, que são os idosos, os viúvos e os solteiros. Lembre-se da importância de cada um deles, lembre-se do que se espera biblicamente, como nós comentamos aqui, e use cada um desses princípios deixados na palavra de Deus para a glória dele, para a glória dele. Vamos orar? Senhor, graças te damos pela tua palavra, por podermos encontrar direcionamento nela. Nós somos gratos a ti por podermos olhar para ela e encontrar satisfação, poder encontrar disposição e alegria para te servir, independentemente do momento da vida que nos encontramos. Nós oramos nessa noite pelos idosos da nossa igreja, pelas pessoas que estão passando por necessidades físicas já, doenças, por conta da idade, que estão perdendo as suas forças como um processo natural da vida. Nós rogamos que eles consigam se voltar para ti neste momento, que eles consigam enxergar como uma bênção esse privilégio de terem chegado a uma idade que algumas pessoas não conseguiram chegar, e que eles consigam honrar o teu nome nessa nova fase que eles vivem, que eles sejam padrão, exemplo para todos os mais novos da nossa igreja, para todas aquelas pessoas que ainda estão se desenvolvendo, para aqueles jovens que têm a força, e que nós, mais jovens, consigamos da mesma forma honrá-los, respeitá-los com a honra que é esperada de nós. Da mesma forma, oramos pelos viúvos, não só da nossa igreja aqui, mas do nosso presbitério, da igreja no geral, que o teu cuidado esteja sobre eles, que da mesma forma como o Senhor sempre se preocupou com cada um deles, que não venha faltar nada, que a tua igreja abrace-os neste momento, que talvez eles não tenham um familiar tão próximo para estar com eles. Nos desperte também nesse sentido, ajudando-nos a ter este olhar preocupado, este olhar cuidadoso para com essas pessoas que talvez estão sozinhas, que não têm ninguém tão próximo delas. Nos dê essa percepção, Senhor, para disponibilizar do nosso tempo, dos nossos recursos financeiros,
em prol dessas pessoas. Também oramos pelos solteiros da nossa igreja, aqueles que ainda não se casaram, aqueles que almejam se casar, que o Senhor prepare o coração de cada um, ajudando-os a crescer em maturidade, a desenvolver as habilidades requeridas de cada um, e que todos tenham uma perspectiva ajustada, correta, do que se espera deles nessa fase, que o tempo deles seja bem aproveitado, não desperdiçado com coisas fúteis, com coisas inúteis. Proteja-os das tentações e ajude-os, Senhor, a crescer em maturidade, para que, quando se casarem, eles glorifiquem o Senhor da mesma forma que eles o glorificam enquanto estão solteiros. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.